Infelizmente, alguns condutores ainda escolhem beber e dirigir. Indiscutivelmente, isso compromete a segurança durante a condução, colocando em risco ele próprio e as outras pessoas que estão dividindo aquele mesmo espaço. Só que isso também traz consequências, tanto administrativas, porque o Código de Trânsito Brasileiro prevê punições nesse caso, e também consequências criminais, a depender muito da situação. De acordo com o artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que for flagrado pela fiscalização de trânsito, abordado pela fiscalização de trânsito, ele pode sim ser submetido ao teste de alcoolemia, ou seja, o teste do etilômetro, ou como algumas pessoas costumam chamar popularmente, o teste do bafômetro. Então esse condutor, se ele se recusar a fazer o teste, ele está cometendo uma infração. E antes de mais nada é importante deixar claro que a recusa ao teste não é inconstitucional. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre o tema e decidiu pela constitucionalidade da infração em razão da recusa ao teste de alcoolemia. Se você quiser, tem um vídeo específico sobre esse tema, sobre essa questão do julgamento do STF, que vai ficar na descrição desse vídeo. Então, quando o condutor se recusa a fazer o teste do etilômetro, nesse caso ele comete uma infração. Essa infração está prevista no artigo 65A do Código de Trânsito Brasileiro. Esse dispositivo legal não existia na redação original do CTB, ele foi incluído somente em 2016 pela Lei 13.281. E a infração do artigo 65A é exatamente se recusar a submeter ao teste do etilômetro. E aí essa pessoa não pode apresentar nenhum sinal de alteração da capacidade psicomotora ou no máximo um sinal, porque se for 2 ou mais sinais, aí o enquadramento é outro que eu já explico para vocês. Então, se o condutor se recusar a fazer o teste do etilômetro ou o teste do bafômetro, como é popularmente chamado, ele vai ser autuado nesse artigo 65A do CTB. A infração ela é de natureza gravíssima, não tem registro de pontuação, porque nesse caso está prevista a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo período de 12 meses. O condutor ficaria sem dirigir por esse período e aí depois, para voltar a dirigir, teria que fazer curso de reciclagem e prova no Detran para poder ter o seu direito de dirigir de volta. Além disso, a multa é de R$ 2.934,70 e o veículo ainda vai ficar retido, só sai com o condutor regularmente habilitado e sóbrio. Em contrapartida, se o condutor fizer o teste do etilômetro e o resultado der igual ou maior que 0,05 mg de álcool por litro de ar expelido, que é o que é medido lá no teste, aí ele cometeu a infração do artigo 65 do CTB, por dirigir sob influência de álcool. Ou, se ele tivesse recusado, mas o resultado ali, durante as verificações por parte do agente da autoridade de trânsito, constatou que ele tinha 2 ou mais sinais de alteração da capacidade psicomotora. Esses sinais de alteração da capacidade psicomotora, eles constam em uma resolução do CONTRAN, que é a resolução número 432 de 2013 do Conselho Nacional de Trânsito do CONTRAN, cujo link para essa resolução, caso você queira dar uma conferida, também vai ficar na descrição desse vídeo. Então, se o sujeito fez o teste e o resultado deu 0,05 mg de álcool por litro de ar expelido, igual ou maior que isso, aí é infração no artigo 65 do CTB, ou se tem 2 ou mais sinais de alteração da capacidade psicomotora. A infração também é gravíssima, também não tem registro de pontos, porque está prevista a penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses e a multa também é de R$ 2.934,70. Detalhe ainda, se nesse teste que ele fizer o resultado for igual ou maior que 0,34 mg de álcool por litro de ar expelido, além de infração no artigo 65, ainda é crime de trânsito, previsto lá no artigo 306 do CTB, cuja pena é de detenção de 6 meses a 3 anos. E no caso da recusa, se ele tiver 2 ou mais sinais de alteração da capacidade psicomotora, também caracterizaria a infração do artigo 65 e, nesse caso, o crime do artigo 306 do CTB. Lembrando ainda que a presença do álcool, ou seja, o condutor dirigiu, consumiu bebida alcoólica, mas ele se envolve em um sinistro de trânsito e nesse sinistro houve lesão corporal, ou seja, a vítima se machucou. Então, nesse caso, ele vai responder pelo crime lá do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o crime de lesão corporal culposa. E lá no parágrafo 2º, temos a previsão de que a pena, que seria de 6 meses a 2 anos de detenção, passa a ser de 2 a 5 anos de reclusão. Em caso de morte, e ele tiver sob influência de álcool, a princípio ele responde com base no artigo 302 do CTB, que é o crime de homicídio culposo na direção do veículo automotor, e o parágrafo 3º prevê uma causa de aumento de pena, que seria a questão do álcool. A pena, que seria de 2 a 4 anos de detenção, passa a ser de 5 a 8 anos de reclusão em razão da questão do consumo de álcool. Um ponto aqui que é dúvida, né? 2, na verdade, né? São dúvidas de alguns condutores. Né? Primeiro, o que é que eu tenho que consumir
para chegar nesses limites. Não tem como a gente trazer de forma clara, de forma inequívoca, de maneira precisa o que é que você precisa consumir. Mas o fato é que se você consumir algo, muito provavelmente você deve cair no teste, tá certo? Então, a recomendação é que realmente não dirija depois que tiver consumido bebida alcoólica. Hoje em dia tem tantos meios ali alternativos, né, para você poder ir para algum lugar, aproveitar, tomar sua bebida sem que você esteja colocando em risco a segurança de ninguém. E outra coisa que o pessoal também questiona: fui flagrado sob influência de álcool, já vou ter o meu direito de dirigir suspenso de imediato? Não. Será instaurado um processo administrativo pelo órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação. E nesse processo administrativo você tem direito à defesa, recurso em segunda instância. Durante a tramitação do processo administrativo não existe nenhum tipo de restrição, você vai continuar conduzindo seu veículo normalmente. Agora, finalizou o processo, as penalidades foram aplicadas pelos órgãos de trânsito competentes, aí sim você precisa cumprir a punição que foi imposta a você. Ponto importante ainda, o pessoal me pergunta isso: se eu for flagrado pela fiscalização de trânsito, é melhor soprar ou não soprar o teste? A minha resposta é sempre a mesma: é melhor você não ter bebido. Como eu disse anteriormente, você tem meios aí. Quer sair, quer tomar sua cervejinha? Tranquilo. Só não faça isso e vá dirigir em seguida, que você está se colocando em risco, colocando em risco a vida das outras pessoas. Repito, tem tantos meios ali, tem tantas alternativas para você usar e não estar se colocando em risco, colocando a vida das outras pessoas em risco. Não faz sentido nenhum você estar dirigindo depois de ter bebido. Tranquilo, pessoal? Ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fique à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha sabe que a intenção do canal é exatamente essa: compartilhar informações para que nós possamos aprender todo mundo junto. Beleza, pessoal? Agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.